Amados, a paz seja com todos. Que bom estarmos na casa do Senhor, adorando ao Senhor mais uma vez, com sua bondade, sua fidelidade. Tudo passa, mas Jesus permanece para sempre. Enquanto eu falava disso, eu me lembrei de um texto de Isaías capítulo 40, versículo 1. O Senhor disse assim: consolai o meu povo, diz o vosso Deus. É o que nós estamos fazendo, nos consolando, acreditando na promessa que ela não vai faltar na nossa vida, porque nós crentes não somos guiados pelas coisas que acontecem aqui, nós somos orientados pelas coisas que acontecem lá em cima, no céu. É Deus que nos orienta. Então o governo que vai vir em janeiro, nós já sabemos qual é a ideologia e os princípios que norteiam o governo que virá, mas os nossos princípios não são norteados pelo governo que virá. Os nossos princípios e valores são norteados pelo governo que já existe desde a fundação do mundo e permanece para sempre. É o governo de Deus. Então nossa vida não tem que estar pautada aqui, tem que estar pautada lá. Elimeleque, quando ouviu que iria faltar pão em Belém, ele se apressou, pegou a mulher e os 2 filhos e mudou de lugar, mudou de casa, de estado, foi para outro lugar. E no outro lugar, os 2 filhos dele morreu. Os 2 filhos morreram. A fome veio. E ele veio perguntar a Deus por que aquilo aconteceu. E Deus disse: porque você se precipitou. Quando você ouviu boatos que havia fome sobre a terra, você se precipitou. Então o maior problema do cristão é a precipitação, é não confiar em Deus. Porque se Deus quiser, Ele usa até um ladrão para te abençoar. Se Deus quiser, Ele usa até alguém que não tem nada a ver com a tua fé para te abençoar. É Deus quem faz. Amém, amados? Amém? Amém. Pronto. Glória a Deus. Tendo dito isto, consolei o povo de Deus e consolei a mim também. E lavei a minha alma. Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15, Rafa. Obrigado, Rafa. Deus abençoe. Gênesis capítulo 15. Diz assim a palavra do Senhor: depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. 2. Versículo 2, Rafa. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverá de dar? De dar? Se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: a mim não me concedestes descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto, respondeu logo o Senhor dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro.
Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Versículo 6. Ele creu no Senhor. Repita comigo: ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Versículo 7. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança essa terra. Versículo 8. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Versículo 9. Respondeu-lhe: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Versículo 10. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. Versículo 11, para encerrarmos, diz assim: aves de rapina. Repita comigo, por favor: aves de rapina. Mais uma vez, por favor. Pela terceira e última vez. Desciam sobre os cadáveres. Muito obrigado. Desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. As enxotava. Porém Abraão as enxotava. Amém? Glória a Deus. Amados, todas as vezes que nós lemos esta história de Gênesis capítulo 15, ela nos dá uma direção. Se alguém mais quiser se levantar e ir para o banheiro, alguma coisa, esse é o momento. Amém. Todas as vezes que abrimos a nossa Bíblia em Gênesis capítulo 15, nós temos uma direção de Deus através da vida de Abraão. Eu por muitas vezes li esse texto e por algumas outras o preguei, mas na última conferência do resgate, quando aqui estivemos, eu lembro-me que no meio da mensagem do pastor Juliano Som, ele citou essa história, ele citou esse fato. Ele, na ministração, ele passou por essa história, e o Senhor me trouxe à memória este fato, esta história, esta mensagem, e eu guardei esta mensagem no coração para, em uma oportunidade, poder retransmiti-la novamente, ser usado por Deus para ministrar sobre este texto novamente. E chegou o momento, e eu achei que este culto seria o culto mais apropriado para ministrar esta palavra e trazer ao coração dos irmãos aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração. Quando eu leio a Bíblia Sagrada em Gênesis no capítulo 15 e vejo a história de Abraão, vejo Abraão entristecido, vejo Abraão com a penumbra sobre a sua frente, amargurado, vejo Abraão muito para baixo, cabisbaixo, sentido. Eu vejo Abraão com as suas emoções jogadas no lixo, no lodo. Eu vejo Abraão com os seus sentimentos aniquilados. Vejo Abraão, na verdade, sem nenhuma projeção de vida. Vejo Abraão sem foco. Vejo Abraão sem objetivo na sua vida. Vejo Abraão lamentando sobre a sua existência e dizendo a Deus: eu já estou velho. Cheguei a uma idade em que a ciência diz que eu não tenho mais condições de gerar filho. A minha mulher muito menos tem condições de ter um filho. A minha família está acabada. Ela se conclui entre mim e conclui-se em Sarai. A minha geração não vai ter posteridade. Ela se termina em mim e a minha esposa. Eu não tenho com quem deixar a herança.
os patrimônios, os bens que eu construí. Eu não tenho com quem deixar tudo aquilo que eu construí ao longo da minha vida. Eu não tenho com quem deixar. Então Abraão vai para dentro da tenda. Eu penso que ele entra na tenda e começa a orar. Eu não sei se foi aqui que nasceu o texto de Mateus, quando diz: quando for orares ao Senhor, entra em teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai em secreto, e teu pai que em secreto está, te recompensará. Eu penso que foi ali que Deus vociferou essas palavras e colocou-a no Novo Testamento, em Mateus, no capítulo 6. Foi ali neste momento, porque Deus viu Abraão dentro da tenda, sozinho na tenda, lamentando, chorando. Mas uma coisa que chama a atenção é que Abraão não estava lamentando para o amigo do lado. Abraão não estava lamentando, contando a sua história para o jornal da época, não. Abraão não estava contando a sua história para o político influenciado ou influenciável da época, não. Abraão não estava contando a sua história para algum empresário latifundiário da época, em que ele visse a possibilidade de o ajudar financeiramente, não. Abraão não estava contando a sua história para o seu pai, para a sua mãe, para os seus amigos, para os seus irmãos, para os seus vizinhos, para os seus parentes. Abraão não estava contando a sua história para ninguém, porque ele sabia que ninguém poderia dar solução ao seu problema, ninguém poderia responder às suas indagações, ninguém poderia transmitir para ele a paz na resposta que iria preencher o abismo, o buraco, a brecha, o vazio que havia dentro do seu coração. Então, pastor, para quem ele estava lamentando? Ele estava lamentando para Deus, Deus dos céus, o único que pode responder às suas, às minhas, às nossas indagações. Ele estava falando para Deus, porque existem coisas na nossa vida que nós não precisamos falar para ninguém. Existem situações da nossa vida que não há necessidade de nós falarmos da nossa vida, dos nossos problemas para ninguém, porque ninguém poderá nos ajudar, ninguém poderá nos tirar do marasmo que por muitas vezes a nossa vida se encontra. Os problemas, os percalços, as adversidades, as lutas, as perseguições, as calúnias, as difamações, ninguém poderá colocar a sua mão na ferida e fazer a ferida cicatrizar. Ninguém. Então não fale dos seus problemas para ninguém. Quando você tiver que falar dos seus problemas, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu pai em secreto, e o teu pai que em secreto está, ele vai curar todos os teus problemas e resolver as tuas lutas. Esse é Deus. Abraão entra na tenda e começa a contar a Deus seus problemas, e ele diz a Deus: eu não tenho com quem deixar os meus bens, eu não tenho com quem deixar as minhas heranças, o patrimônio que eu construí. E isso para o judeu era uma coisa terrível, porque todo judeu se fazia necessário ter uma geração, ele ter uma posteridade, ele gera filho. Um homem judeu, ele tinha que ter filho macho, ele tinha que ter filho do sexo masculino, para que a sua posteridade se continuasse, para que levasse o nome da família mais além, e gerasse netos, bisnetos, e por aí vai. Tinha que gerar filho, porque todo judeu gerava filho, e Abraão era o único que não estava conseguindo gerar. Abraão era o único que da família dele não nascia ninguém. Então ele lamenta a Deus e diz a Deus: Deus, eu não tenho o que fazer, Deus, estou chorando, estou sofrendo, estou com a alma amargurada, Senhor, estou lamentando. E ele começa a abrir o coração para Deus, e diz a Bíblia Sagrada, Gênesis capítulo 15, no versículo 4, diz a Bíblia: e eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. A Bíblia diz que Abraão creu. A Bíblia diz que Abraão creu imediatamente. Abraão já estava avançado em idade, a mulher dele é avançada em idade, mas quando o Senhor disse para ele: Abraão, este que você está dizendo que vai ser o seu herdeiro, não será. O seu herdeiro, Abraão, vai ser o que vai nascer de ti, Abraão. No versículo 6, a Bíblia diz: e Abraão creu imediatamente na promessa do Senhor.
Abraão não duvidou. Abraão não deu espaço para dúvida. Ele creu imediatamente. E a Bíblia diz: e isto lhe foi imputado por justiça. Na mesma hora que ele ouviu, ele creu. Ele guardou aquela palavra. Na mesma hora que ele ouviu, ele disse: amém, Senhor. Amém, eu creio. Eu creio. Mas estou angustiado. Mas estou mal. Eu creio, mas estou mal. Porque embora eu creia, eu não consigo ver. Porque a visão do homem é limitada. A visão de Deus é ilimitada. Mas a visão do homem não consegue enxergar um palmo além do nariz. Mas a visão de Deus, Ele enxerga anos, milênios à frente. É por isso que por muitas vezes a gente não consegue entender o que é que Deus está fazendo. Porque nós temos a mania de achar que Deus vem pela direita. E Deus nunca vem pela direita, Ele vem pela esquerda. E quando nós achamos que Deus vai vir pela esquerda, Deus vem pela direita. E quando nós olhamos para a esquerda e para a direita, Deus vem pela frente. E quando nós ficamos achando que Deus vem pela frente, Deus vem por trás. E quando olhamos para trás, Deus vem por cima. Deus não faz aquilo que eu quero. Deus não vem pela forma que você quer. Deus não faz as coisas da forma que nós imaginamos. Deus faz as coisas do jeito que Ele quer. É do jeito que Ele quer. Não é do jeito que você quer. Não é do jeito que você imagina. Não tente ensinar Deus a trabalhar. Porque a Bíblia Sagrada diz em Isaías, capítulo 64, versículo 4: porque desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos se percebeu, um Deus além de ti, que trabalha na vida daquele que nele espera. Não queira ensinar Deus a trabalhar. Ele sabe trabalhar na sua vida. Ele sabe operar o milagre em você. Ele sabe o que você precisa antes mesmo de você pedir. Efésios capítulo 3, versículo 20 diz: Efésios 3, 20: porque Deus, Ele é poderoso. Ele é poderoso, está aí, para fazer infinitamente mais do que pedimos ou daquilo que pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. É Deus. Então não adianta nós querermos ensinar o que Deus vai fazer. Ó Senhor, eu estou precisando de um dinheiro para pagar aquela dívida, só o Senhor sabe. Toca no coração da irmã Margarida, para a irmã Margarida me prestar esse dinheiro, Senhor. Toca no coração. E Deus não vai tocar no coração de Margarida. Deus vai fazer o dinheiro chegar na tua mão, mas não é por Margarida. Deus vai fazer do jeito dele. Deus vai usar você. Vai chegar na sua mão, mas Ele vai usar você. Então não queira dizer a Deus o que Ele tem que fazer. Ore e confie. Abraão ora. Ele diz: Deus, eu já entendi. A minha alma está amargurada mesmo assim. Eu estou crendo nas tuas promessas, mas eu estou contrito. E a Bíblia Sagrada diz no versículo 5: então o levou para fora. Diga comigo: levou para fora. Diga mais alto, irmão, por favor, com força, com gás. 1, 2, 3. Aleluia. Teve um que estava dormindo, acordou agora. Vamos lá, 1, 2, 3. Levou para fora. Bíblia Sagrada diz que Abraão estava dentro da tenda e Deus o levou para fora. Observe que a palavra é: o levou para fora. Deus só poderia ter o levado para fora se Deus estivesse dentro. Se Deus estivesse do lado de fora da tenda, Deus diria, como Jesus disse para Lázaro: Lázaro, vem para fora. Porque Jesus estava do lado de fora, mas Deus estava do lado de dentro. Então dentro da tenda Deus estava com Abraão. Pastor, o que isso significa dizer? Significa dizer que Deus não vai te tirar da prova, Ele vai te tirar na prova. Ele não vai te livrar do problema, Ele vai te livrar no problema. Seja lá que situação você esteja passando na sua vida, mas Ele vai entrar com você. Pois isso é verdade, pastor, isso acontece? Acontece. Diz a Bíblia que 3 hebreus foram colocados dentro da fornalha de fogo, e lá dentro o Senhor estava com ele. Diz a Bíblia que outro hebreu foi colocado dentro de uma caverna com leões famintos,
e Deus estava lá dentro com ele. Deus está sempre trabalhando com você, perto de você, livrando você e movendo céus e terra em benefício de você. Deus o levou para fora. Abraão estava dentro, triste, acabado, lamentando, sem forças para sair da tenda, sem forças para sair do quarto dele, com as luzes apagadas, sem força para sair daquele marasmo. Porque tem luta que vem e nos sobrecarrega, tem problema que vem e pesa nossos ombros, tem problema que vem que domina nossa mente e que a gente não consegue ter força para nada. Tem horas que você não quer nem sair da cama para trabalhar. Tem hora que você manda menino calar a boca, televisão desligada, som desligado, e você não quer ouvir nada, ninguém, não quer comer, não quer beber, não quer nada, porque o problema consome a tua vida, te degenera, te destrói, te afeta, mexe com você e move você negativamente, e você não tem força para nada. É nesse momento que Deus entra na tua história, porque Abraão estava nessa situação. Não tinha força para sair da tenda, não tinha força para sair do lugar onde estava. E diz a Bíblia Sagrada que Deus não precisava da força de Abraão, Deus precisava da força dele. E Deus pega na mão de Abraão e diz: Abraão, vamos lá para fora, Abraão, eu tenho coisas boas para te mostrar, Abraão. E diz a Bíblia que Deus o leva para fora, vai contra a vontade dele, vai contra as forças dele, mas Deus carrega ele. Abraão não tinha força para sair, Abraão não tinha força para se levantar, Abraão não tinha força para correr, Abraão não tinha força para andar. Mas quando Deus segura, Ele mesmo disse: eu te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu sou teu Deus. Não te assombres, porque eu estou contigo. Eu sou o Alfa e eu sou o Ômega. Aleluia. Ele pega pela mão de Abraão e leva Abraão lá para fora. E quando chega lá fora, Abraão diz: e aí, Senhor, o Senhor já me trouxe aqui para fora, e o que o Senhor quer de mim? O que é que o Senhor quer que eu faça? No versículo 5: então tomou e levou-o afora e disse: Abraão, você está me ouvindo, Abraão? Estou, Senhor, estou ouvindo, Senhor. Olhe para os céus, Abraão. E ele olha para cima. Estou olhando. O que é que você vê, Abraão? Estou vendo estrelas, Deus, muitas estrelas. Você está olhando direitinho, Abraão? Estou. O que é que você está vendo? Milhares de estrelas. Você consegue contá-las? E Abraão está olhando para as estrelas e está dizendo: é, Senhor, eu vou tentar. Então tente, Abraão, quero ver se você consegue. E Abraão começa: 1, 2, 3, 4, 10, 20, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 2000, 3000. 3000 ou 2998? Eu errei, Senhor, desculpa aí. 1, 2, 3. Deus disse: Abraão, para, Abraão. Você não vai conseguir contar, Abraão. Por mais que você queira, você não vai conseguir contar, Abraão. Senhor, realmente eu não vou conseguir contar. O que é que o Senhor quer fazer com isso? Eu quero fazer com isso, eu quero dizer para você, meu filho, que assim como o número de estrelas que você não consegue contar, vai ser o número dos milagres e das bênçãos que eu vou operar na tua vida. Olha para as estrelas, Abraão, porque é o número dos milagres que vai acontecer na tua existência. Creia nisso. Creia nisso. Creia nisso. O número de estrelas que existe no céu são incontáveis. É justamente aquilo que Deus tem feito por mim e por você. São milagres incontáveis, bênçãos incontáveis, maravilhas incontáveis. É o que Deus faz por nós todos os dias. Milagres incontáveis. Conta, não posso. Ok, já que você não pode, deixa eu te dizer uma coisa: assim será a tua descendência.
assim será a tua descendência. Você que achava que ia morrer e não iria deixar posteridade, você que achava que ia morrer e não iria deixar descendência, você achava que ia morrer e não iria deixar o teu nome escrito na história. Esqueça esse passado triste da tua história. Pega essa página de lamúria e rasga e joga fora, porque a partir de agora eu escrevo uma nova história na tua vida, Abraão. Eu escrevo uma nova página no teu livro, na tua história, e tu terás muitas coisas para contar. Assim acontece na minha vida e assim acontece na sua vida. A tua página que você escreveu com lamúria, com lamentação e com problemas, rasga esta página, porque Deus esta noite escreve uma nova história na vida de muita gente aqui. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu creio no Deus que abre portas aonde não tem portas. Eu creio no Deus que opera milagres aonde ninguém consegue operar. Eu creio no Deus que faz um impossível aonde ninguém consegue fazer. Adore a Deus na tua vida esta noite. Aleluia. Abraão está embasbacado com Deus. E Deus diz a Abraão: Abraão, tem mais uma coisa. Deixa eu te falar. Eu te tirei da terra de Ur dos Caldeus porque eu tinha projeto contigo. Eu te tirei da terra de Ur dos Caldeus, não foi à toa. Eu te tirei de lá porque eu tenho um projeto contigo. Sabe? Da onde você era, a vida que você tinha, quem você era no passado, Deus te tirou de lá porque Ele tinha projeto contigo hoje aqui. Se você estivesse lá, talvez você não tivesse chegado nem hoje aqui vivo. Você está aqui porque Deus te tirou de lá. Você não está aqui porque você é bonitinha, bonitinho, não. Você não está aqui porque a igreja é bonitinha, é em boa viagem, não. Você está aqui porque Deus tem projeto com você aqui. Você está aqui porque os projetos de Deus não podem ser obstruídos. Você está aqui porque você faz parte do plano de Deus de salvação desta humanidade. Você está aqui por causa disso. Você está aqui porque você é um veículo transmissor da bênção e da palavra do Senhor sobre a vida de muita gente. Você está aqui porque, por mais que você ache que é pequeno, efêmera, mas você faz parte do projeto de Deus para a salvação de milhares. É você que Deus quer usar. E Deus diz a Abraão: eu te tirei da terra dos caldeus para te dar essa terra, para que você possua, para que você herde ela. E Abraão pergunta a Deus, no versículo 8: Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? Ou como saberei que hei de possuir essa terra? Aí no versículo 9, Deus diz a Abraão: Abraão, você vai fazer o seguinte: tome uma novilha ou uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos e um bezerro de 3 anos, uma rola e uma pomba. E você vai pegar esses animais e vai abrir no meio e vai colocar um de frente para o outro. Você está entendendo, Abraão? Estou sim, senhor. Você vai colocar um de frente para o outro, e eu vou passar no meio deles. E acontecerá, Abraão, que enquanto eu estiver passando, eu estarei afirmando contigo as minhas promessas. Nesse altar que você vai preparar, as minhas promessas estarão sendo firmadas no teu coração através da minha palavra, Abraão. Você entendeu? Entendi. Faça. Abraão pega a cabra, o cordeiro, a novilha, cada uma com 3 anos. Diga comigo, 3 anos. Cada uma com 3 anos. Ele corta no meio e coloca uma de frente para a outra, uma banda do lado da outra. E quando ele coloca, ele espera, porque ele tem um detalhe: ele pega a rola e a pomba e o pombinho, e ele não abre no meio. No versículo 10: trouxe todos estes, partiu-os pelo meio e pôs cada uma parte de frente à outra, mas as aves não partiu.
A rolinha e o pombinho ele não partiu. Ele só partiu o novilho, o bezerro e a cabra. Ele só partiu os 3. Por quê, pastor? Porque é um projeto de Deus. O novilho, que é a ovelha mais nova, ela se referenciava, já mostrava Cristo. Era uma profecia cristocêntrica. O novilho estava apresentando os 3 anos de ministério que Jesus teria na terra. 3. A cabra estava representando a maturidade. Seria às 3 horas da tarde que Jesus bradaria a sua hora daqui da terra. Às 3 horas da tarde ele seria crucificado. 3 horas. E o carneiro representava os 3 dias da ressurreição de Jesus. Tudo representava profeticamente e cristocentricamente a Bíblia Sagrada. A pomba e a rola não representava cristocentricamente a profecia bíblica. Só os 3 animais. Por isso que ele partiu os 3 animais e deixou um de frente para o outro. Havia uma história na épocas passadas em que homens, quando faziam um acordo entre si, não tinham entre eles cartório, tabelião, contrato, papel, caneta, não tinha nada. A forma que eles faziam um acordo, uma promessa entre si, é de que ele pegava os animais, eles partiam animais pelo meio, colocava um de frente para o outro, e os 2 homens que faziam um acordo, que vendiam uma casa, que faziam uma sociedade, seja lá qualquer que fosse o problema, o acordo, a contratação, eles passavam um depois o outro no meio das bandas dos animais abertos. Ele passava pelo meio gritando bem alto: eu vou cumprir a minha promessa. Enquanto um ia, o outro que fez o acordo vinha voltando e dizia: eu vou cumprir a minha promessa. E depois que o outro vinha voltando, o que ia novamente dizia: se eu não cumprir a minha promessa, seja feito comigo aquilo que eu fiz com esses animais, que eu seja partido no meio. Como não tinha cartório, juiz, não tinha contrato, não tinha nada, o que valia era a palavra. Se ele não cumprisse, ele era partido no meio. Era um acordo entre homens que havia naquela época. Tão quanto quando os homens iriam comprar fiado há um tempo atrás, dizia: eu vou pagar com o fio do bigode. Não sei se você lembra disso. Era da mesma época. Então tinha essa situação, tinha esse tipo de contrato. Neste termo, Deus diz a Abraão: Abraão, coloca os animais um de frente para o outro, oferece um sacrifício que eu vou passar por eles. E quando eu passar pelo sacrifício que você vai demonstrar a mim, vai prestar a mim, eu vou passar pelo sacrifício e vou dizer: Abraão, eu vou cumprir a minha promessa. Porque em Neemias diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu vou cumprir a minha promessa na tua vida, Abraão. Oferece o sacrifício. Abraão oferece, abre os animais no meio e começa a oferecer o sacrifício a Deus. Só que enquanto ele está oferecendo sacrifício, diz a Bíblia Sagrada que aves de rapina começam a querer pousar sobre os cadáveres, para querer comer os cadáveres e destruir o sacrifício que Abraão estava prestando para Deus. Aves de rapina começam a descer para destruir o sacrifício de Abraão. Todas as vezes que Deus me leva a este versículo 11 do capítulo 15, Deus me mostra muitas coisas ao nosso redor. Porque aves de rapina na Bíblia representa demônios, ave de rapina na Bíblia representa maldade, aves de rapina na Bíblia representa tristeza, ave de rapina na Bíblia representa desgraça, terror, pânico, destruição. Quando você vê ave de rapina, você se lembra de posses destruídas, de laços destruídos, de bens destruídos, de prosperidade destruída. A ave de rapina, quando ela entra numa fazenda, ela destrói. Quando ela entra dentro de um galinheiro, ela destrói. Quando ela entra dentro de algo que é frutífero, ela destrói. A ave de rapina vem apenas para destruir. A Bíblia Sagrada diz que o padeiro de José, do capítulo 40 de Isaías, quando estava dentro do cárcere, olhando para
para José dizendo: José, eu vou contar a você o meu sonho. Eu sonhei, já que você revelou o sonho do copeiro, deixa eu te dizer, eu sonhei. E enquanto eu estava sonhando, que pães, olha lá, cesto mais altos, haviam todos os manjares de Faraó, a arte de padeiro, e as aves os comiam do cesto na minha cabeça. O padeiro estava dizendo a José: o cesto estava na minha cabeça, e eu estava servindo a Faraó com um cesto cheio de pães, e as aves vinham e comiam os pães da minha cabeça. E José disse: a revelação do teu sonho é só uma. As aves que estão vindo comer a tua cabeça e os pães dentro desse cesto é a mesma que vai fazer Faraó tirar a tua cabeça, degolar a tua cabeça. Em 3 dias você morrerá. A ave vem para a destruição. A Bíblia Sagrada diz em Mateus capítulo 13 de que quando Jesus começa a contar a parábola das sementes, no versículo 4, e ele diz: e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves do céu, a comeram. Todos nós sabemos que ao semear, esta semente aqui era a palavra do Senhor que vinha sendo semeada, só que umas caíam nos pedregais, outras caíam nos espinhos, e algumas caíram no meio do caminho, e as que caíam no meio do caminho, as aves vinham e comiam. Ou seja, as profecias, as promessas que vêm sobre a tua vida, se você não estiver vigilante, essas aves de rapina, esses demônios maldosos, estas mentes malignas, elas vêm e roubam a tua esperança, rouba a tua fé, rouba a tua crença, rouba o teu projeto, rouba aquilo que Deus projetou na tua vida. Se você não estiver vigilante, se você não estiver acordado, se você não estiver esperto, essas aves de rapina, essas maldades, essas fontes malignas, que às vezes são pessoas que estão incluídas dentro da nossa casa, dentro da nossa família, pessoas que estão estudando conosco na faculdade, que estão trabalhando conosco na mesma empresa, que estão dentro do ônibus conosco, que estão no carro nosso, andando todos os dias, pessoas que vêm e roubam a nossa esperança, e roubam a nossa vida. Estejai vigilante. Por isso que Jesus disse: orai, orai e vigiai. Estejam atentos, porque as minhas promessas sobre a tua vida são profundas, mas existem aves de rapina que não estão satisfeitos com o que eu estou fazendo contigo. Orai para que a vossa fé não esmoreça, não esmoreça. Por isso que os discípulos oraram e disseram: Senhor, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa fé. Esta noite Deus me trouxe aqui como um baluarte da sua palavra, para dizer a você: é hora de despertar. Estamos ao último toque da trombeta, e se você ficar dormindo, as aves de rapina virá e roubará tuas esperanças, e você ficará perdido. São brincadeiras, são chocarrices, são anedotas, são piadas, são perca de tempo, filme de sexo, revista de sexo, filme pornográfico. É namorico errado, é pensamento errado, é mentirinha aqui, mentirinha ali. Isso não tem nada não, isso não faz nada não, isso não tem, isso é uma besteira, isso é uma bobagem. Deus não liga para isso, não liga sim, Ele está vendo sim. A Bíblia Sagrada diz que tudo está latente aos seus olhos, Ele está vendo sim, e Ele tem cuidado de ti. Ele disse na sua palavra: estejais vigiantes, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, está ao vosso derredor, buscando quem possa tragar, buscando quem possa destruir. Essa ave de rapina maldita que é o diabo, ele está lhe rodeando, ele está lhe rodeando, ele está lhe rodeando. Em Jó, no capítulo 1, Deus pergunta a Satanás, quando Deus está recebendo os anjos, Satanás vai no meio dos anjos, e Deus pergunta: de onde vem, Satanás? E ele está dizendo: eu venho de passear pela terra e rodear pela terra. Ele está rodeando, ele está passeando, ele está planejando, ele está objetivando a sua vida, a minha vida. Se a minha vida e a nossa vida não estiver no Salmo 91, nós estaremos perdidos, nós estaremos perdidos. Faça do Salmo 91 a tua proteção, ore a Deus e peça para Deus lhe proteger, porque os dias são maus, os dias são maus. Estamos vivendo os últimos dias da terra, e Noé está gritando: gente,
Entrem na arca. Parem de brincar com Deus. Parem de fingir que é crente. Parem de ficar brincando de ir para a igreja. Entrem na arca, pelo amor de Deus. Sabe o que é que Noé ouve? Olha o profeta doido. Olha o profeta doido. E Noé grita: gente, parem de ficar brigando por besteira. Parem de ficar brigando por cargo e posição. Parem de ficar brigando por besteira, gente. Jesus está às portas. Sabe o que ele ouve? Esse profeta é besta. Esse profeta está doido. Até que o dia que Deus diz a Noé: Noé, 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 fecha a arca. Mas Senhor, feche a arca. Feche. Feche a arca, Noé. Até quando, irmãos? As aves de rapina estão aí. Abraão está tentando oferecer o sacrifício, mas as aves de rapina não deixam. Abraão está tentando oferecer o sacrifício, mas as aves de rapina ficam o tempo todo querendo tirar os cadáveres dos animais. Elas vêm e tentam comer, destruir. E ele está tentando dizer assim: sai. Ele está enxotando. Por que Abraão está fazendo isso? Porque ele está dizendo: eu não quero perto de mim quem não me ajuda a sacrificar o meu Deus. Eu não quero perto de mim. Sai. Pastor, não entendi. Vai entender agora. Se tem alguém andando com você que não glorifica a Deus junto com você, então vai. Se alguém anda com você e não respeita Deus na tua vida, então sai. Está escrito no Salmo 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita. Se tem alguém com você que não medita na lei do Senhor de dia e de noite, então se não veio para somar, dividir aqui não vai embora. Se não veio para somar, não deixa entrar na sua casa. Porque tem crente sanguessuga, sabia disso? Tem gente sanguessuga, sabia disso? Tem gente que se faz de crente, cocó de crente, bíblia de crente, roupa de crente, cabelo de crente, mas é sanguessuga. Você chega para ele e vai contar o que Deus fez na tua vida. Rapaz, estava no culto de quarta-feira, Deus falou comigo assim: que nada, eu já vi isso acontecer, até agora não cumpriu nada. Isso é crente sanguessuga. Sabe aqueles vampiros? Que ele vem, crava no teu pescoço e tira teu sangue. É esse tipo de crente. Você vai dar ouvido a ele, e ao contrário dele te colocar para cima, ele te coloca para baixo. Sabe por que isso? Porque você permite ele andar com você. Se é ave de rapina, se é demônio, se é gente mal. Pastor, o que é que eu faço? Te digo agora. Bora. A porta da rua. Vai. E quando ele chegar na tua casa, o que é que você faz? Irmão fulano, você olha pela janela, vai morrer chamando. Não receba na sua casa. É a Bíblia que diz: não ande com ele e não receba na sua casa.
E se você entrar na casa dele, quando você sair, bata até a poeira dos pés, para não ir com essa poeira para dentro da sua casa. Ave de rapina. Fique de pé, por favor. Escute. Existem pessoas aqui esta noite que Deus falou fortemente. Eu tenho certeza que Deus falou com cada um aqui. Eu tenho certeza disso. Em algum momento dessa mensagem alguém foi tocado. Mas existem pessoas essa noite aqui que Deus está dizendo para você: você conseguiu chegar até agora, entre trampos e barrancos, porque eu te ajudei. Mas muitas aves de rapina tentaram destruir a tua vida, e eu te segurei, te fortaleci você quando você menos imaginava, para fazer você chegar nesse dia, para ouvir o que eu disse a você hoje. Escute essa canção. Escute essa canção que o Ministério do Louvor vai cantar. Medite nela, porque eu tenho certeza que vai fazer uma grande diferença na tua vida. Escute. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os meus ouvidos estão sensíveis para ouvir o teu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Tudo que Deus quer para o homem, tudo que Deus quer para o ser humano, é mudar a sua vida, é abençoar a sua vida. Deus não quer outra coisa a não ser te trazer alegria, a não ser te trazer paz. Tudo que Deus faz é para facilitar a tua vida, é para trazer sobre a tua vida esperança. Esperança que o mundo não pode te dar, paz que o mundo não pode te dar. É te trazer uma alegria que ninguém consegue te proporcionar. Tudo que Deus faz é para mudar a tua história. Deus falou com Abraão para levantar Abraão. Deus falou com José para levantar José. Deus falou com Noé para levantar Noé. Deus falou com todos os discípulos para levantá-los. Deus fala com você essa noite porque Ele quer levantar você. Só você sabe o abismo que a tua alma está passando. Só você sabe o problema. Só você sabe a luta que você enfrenta. E você sabe que sozinho você não consegue.
Por mais capacidade que você tenha, por mais dignidade que você tenha, por mais força que você tenha, sozinho você não consegue. Você precisa de Deus para a tua vida. Você precisa de Deus para a tua existência. Por isso eu quero te fazer um convite. Eu quero que você saia do seu lugar aí agora e venha aqui à frente, que eu quero orar por você.